Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter leves spoilers, que não vão estragar a sua experiência, mas se você não assistiu ao filme e não quer saber nada de nada mesmo, e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Para quem já conhece, é fácil, mas para quem não tem tanta familiaridade, resumindo bem rapidamente, o universo cinematográfico Marvel é dividido pelas chamadas fases. A primeira fase se encerra com o primeiro Vingadores. A segunda com Vingadores Era de Ultron. E a terceira, na teoria, deveria encerrar com Vingadores Ultimato. Então Homem-Aranha Longe de Casa deveria ser o começo da fase 4. Mas virou uma bagunça por declarações da própria Marvel. E é confuso entender se Homem-Aranha é o último da fase 3 ou o início da fase 4. Mas o que importa, pelas declarações oficiais, é que a fase 4 da Marvel, principalmente nos cinemas, seria mais cósmica. Na fase 4 estão as séries WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki e o What If. E nos filmes, sem contar Homem-Aranha, estão Viúva Negra, Shang-Chi e agora Eternos. E Eternos é com certeza, até o momento, a maior expansão do universo cósmico da Marvel. Se você não conhece a mitologia da Marvel, inclusive, eu recomendo que você assista aos vídeos que eu já fiz aqui sobre a origem dos Eternos e dos Celestiais, para que você entenda como essas entidades cósmicas são importantes para o multiverso da editora. Mas falando especificamente do filme Eternos agora, no começo, o longa dá uma pincelada de que a história que o cinema vai contar sobre os Celestiais é diferente dos quadrinhos, e tá tudo bem. Colocando os Eternos como alienígenas e as entidades sem tanto desenvolvimento único, tratando Arishem mais como o deus dessa raça. Mas com o desenvolvimento e o passar do filme, você entende o porquê disso e como isso funciona perfeitamente aqui. Só que antes de falar do roteiro em si, eu costumo destacar as partes de um filme de forma separada, falando das partes técnicas, do roteiro, da narrativa e das mensagens por trás da história. E eu vou fazer isso aqui também, mas primeiro eu quero falar de todos os pontos positivos de cada um desses aspectos e depois eu falo do que eu não gostei. E no fim, eu quero falar sobre uma certa polêmica envolvendo esse filme. Tecnicamente, Eternos é um dos, se não o filme mais bem feito da Marvel até hoje. As cenas de ação são boas, os efeitos dos poderes, a computação gráfica e até o design dos uniformes eu gostei bastante. Tudo bem que os deviantes talvez sejam um ponto baixo aqui, porque são meio genéricos, mas não chegam a ser um ponto negativo. A trilha sonora é um grande destaque e eleva tudo, dá um tom épico de grandiosidade. Só que o maior destaque técnico de todos é a direção. A fotografia, o modo de gravar as cenas, os ângulos de câmera, os cenários reais com luzes reais, deixa tudo num aspecto maravilhoso. Então visualmente o filme é realmente de encher os olhos, ou seja, tecnicamente não tem ponto negativo para mim. Outro ponto que eu gostei muito foram os personagens. Além da atuação de todos ter sido muito boa, são 10 Eternos no grupo. E cada um tem uma singularidade. Cada um é diferente do outro. Você termina o filme sabendo exatamente quem é quem e quem faz o quê. A personalidade deles, a aparência, todos os aspectos fazem deles únicos. E todos são extremamente carismáticos. Você se importa com eles, tanto que você fica triste quando um deles, em específico, morre no meio do filme. Então o desenvolvimento deles é muito bem feito. E por mais que tenha um ou outro que tenha um certo protagonismo, todos ganham um bom destaque dentro do tempo do filme. E isso já leva a gente para a parte da história em si.
Esses personagens são apresentados como alienígenas chegando na Terra e se tornando mitos, lendas, que fazem parte do desenvolvimento humano, mas que não interferem na humanidade em si. Tanto que a explicação de por que eles não interferiram quando Thanos surgiu como ameaça é bem satisfatória. Esses seres são, entre aspas, servos de um deus, e eles precisam obedecer esse deus acima de qualquer outra coisa, independente do tamanho da ameaça. Então todo esse aspecto técnico épico e até bíblico se entrelaça com esses temas messiânicos, cheios de religiosidade. É um filme que conta sobre a criação da nossa história, que discute assuntos da vida, da criação da vida. A história não tem um vilão em si, tem situações filosóficas, tem dilemas morais e te faz refletir sobre isso, te questionando se a morte de bilhões vale a vida de trilhões. Um dos personagens chega a se mostrar como um tipo de fanático religioso, o cara que briga com a família por uma visão engessada, por exemplo, que segue um deus a todo custo. Então é um filme que te faz pensar, que te faz filosofar sobre a vida e se seriam os deuses astronautas. E é por isso que o filme é longo, por isso é bastante explicativo, e ele precisa ser. Até nos quadrinhos, entender sobre celestiais e eternos é complicado e complexo. Tanto que uma criança provavelmente não vai entender tudo isso assistindo Eternos, nem mesmo com esses momentos expositivos. Então, Eternos é um filme contemplativo e sem tanto dinamismo, sim. Mas eu não acho que poderia ser de outra forma para explicar esses contextos cósmicos e filosóficos de um jeito que não ficasse confuso. Por isso, o filme funciona tanto para quem conhece e para quem não conhece os personagens dos quadrinhos. Mas para quem conhece as HQs, vai se deliciar em ver como o filme é bem fiel às criações de Jack Kirby. Por mais que tenha mudado um contexto ou outro, mas a base sci-fi tá toda ali. A Unimente, Arishem e as expedições, ver um celestial em todo o seu esplendor é realmente magnífico. E aproveitando para falar nesse lado mais full nerd, será que as sementes dos celestiais e toda aquela energia cósmica poderia ser o início dos mutantes no MCU? E sobre as cenas pós-créditos, eu falo um pouco mais delas em outro momento, então fica de olho aqui no canal. Bom, tudo isso que eu falei foram os pontos positivos que eu gostei. E praticamente todos esses pontos são méritos da diretora, que também assina a parte do roteiro. O ponto negativo do filme, pra mim, é quando ele começa a forçar a chamada Fórmula Marvel. Não tô falando que a Fórmula Marvel seja ruim, muito pelo contrário. A gente se apaixonou pelo MCU graças a esse formato de filme. Mas o problema é quando a linguagem da diretora começa a conflitar com a linguagem do estúdio. Em vários momentos dá para perceber claramente o que era a ideia pro filme e o que era obrigação imposta pela Marvel. Então existem momentos onde o filme começa a ser contemplativo e, fechando aquele momento, o longa parte para os momentos de comédia. De repente existe uma tensão e um assunto profundo, e na mesma cena vai para o raso de uma hora para outra. E isso me dá um pouco a impressão de quebra do ritmo do filme. Parece que existe um cabo de guerra ali entre a diretora e o estúdio. Tanto que tirar o Kingo no momento da resolução da trama mostra que ele realmente era só o alívio cômico imposto mesmo. Tirando um momento ou outro do mordomo, que eu acho que se passa às vezes, não tô falando que a parte cômica do filme é ruim, mas é claramente deslocada do resto. E pra mim isso ficou explícito. Por isso, o único ponto negativo aqui é que exatamente por ser um filme totalmente diferenciado em tudo, em fotografia, temas, direção e tudo mais, ele precisa inserir uma fórmula obrigatória. Agora, existem algumas polêmicas com relação a Eternos, e uma delas é exatamente por essa questão.
Muita gente acha ruim a mesmice do padrão dos filmes da Marvel, mas quando ele sai desse padrão, muita gente acha ruim o filme não seguir a fórmula e se distanciar do aspecto visual e dinâmico da própria Marvel. Ou seja, é também um cabo de guerra, onde um quer o mesmo filme dinâmico e padrão, enquanto o outro quer o filme fora da caixa. E essa é uma briga estúpida. É tão estúpida quanto a briga Marvel vs DC. O próprio filme dos Eternos, da Marvel Studios, faz duas referências explícitas a DC aqui. Referências ótimas, inclusive, que são quase homenagens. Então por que existem fãs que brigam por causa disso? Sendo que as próprias empresas sabem coexistir e sabem que cada uma tem os seus destaques. É bom ter um filme fora do padrão, dentro de um gênero que, infelizmente, está começando a parecer sempre padrão. Principalmente porque o mundo não é um padrão. Cada um pensa de uma forma diferente. Cada um age de uma forma diferente. Cada um evolui de uma forma diferente. E o filme, inclusive, aborda isso. São 10 Eternos. 10 pessoas numa sociedade ao longo de 7.000 anos de existência. 10 pessoas que são representadas de forma única. Por isso a diversidade aqui é enorme. Tanto em localidades, mostrando como o nosso planeta é diverso, com desertos, geleiras e até florestas como a Amazônia, quanto em aspectos humanos. Aqui a gente tem a heroína loira de olho azul. Heroínas e heróis de origem indiana, asiática, latina, branco, negro, tem surda e gay. E isso nem é o foco do filme, mas a representação tá aqui, porque o mundo é assim, é diverso. E essa é a maior representação que esses Eternos, que aqui são alienígenas, mesmo sendo diferentes entre si, se unem, porque no fundo todos se tornam totalmente humanos, e todos fazem parte do mesmo mundo, independente do seu aspecto. É um filme sobre a humanidade. Agora, se você acha que a humanidade é só a sua semelhança e não aceita que existe diversidade no mundo, aí é um problema pessoal de não conseguir enxergar e aceitar o mundo e as pessoas como elas são. Então, por tudo isso, por partes técnicas, roteiro e mensagem, Eternos é um filme de 2h30 praticamente, que são sim contemplativas, sem o padrão dinâmico dos filmes de super-heróis, mas que não me cansou nem um pouco. E exatamente por ter tantos aspectos diferentes do padrão, Eternos é, pra mim, até o momento, o melhor filme da fase 4 da Marvel. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.